você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Porra, meu irmão, será que ninguém tá vendo isso? Meu Deus, onde tá essa diretoria? Porra, Pedro, alguém tem que falar alguma coisa, cara. Não é possível, cara. Não vem contar comigo, fica aborrecido, eu quero o teu bem, Pedro. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável. Eu só não vou mandar a polícia na casa dos caras. Mais uma vez, convidei o presidente Jorge Salgado, como fizeram na semana passada, fiz de novo ontem à noite, fiz hoje, para que ele viesse aqui e está aberto a falar. Esse é o Jorge Salgado, talvez um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. E eu posso dizer que Jorge Salgado foi um dos melhores presidentes que eu trabalhei. Um dos caras mais honestos que eu já conheci no futebol. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Isso é humilhante, Vasco. Isso é humilhante. Nós estamos no fundo do poço. O poço começa a afundar mais e a gente afunda junto com o poço. O poço começa a ficar mais fundo e nós afundamos mais. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectadas, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligado no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, enfim, não sei, mas ainda não se inscreveu, ainda não é inscrito, então clica no botão, já ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal, é de graça, dá essa força pra gente, tá? Que nos ajuda bastante. Outra coisa que eu vou pedir também aqui, ó, é isso aqui, ó, é o joinha, né? Deixa o seu like aí pro YouTube recomendar o nosso vídeo para que o nosso conteúdo alcance mais torcedores e torcedoras do Vasco mundo afora, ou pessoas interessadas em saber no dia a dia do Vasco. Então é muito importante se você deixar o seu like ou o seu dislike, caso você também não goste aí do nosso conteúdo. Outro favorzinho, apareceu aquele anúncio maroto na tela, aproveita, né, pega, deixa, vai ao banheiro, espreguiça o corpo, pegar uma aguinha, um Danone na geladeira, um refrigerante, aquela janta, aquele lanchinho, alguma coisa, ou então assiste o conteúdo do anúncio, que às vezes é até alguma situação que te interessa, porque ajuda o nosso canal a gerar receita, né? Ajuda a gente a ficar de pé. Para também continuar nos ajudando a ficar de pé, você pode se tornar membro a partir de R$2 por mês. Já faz parte aqui do hall de membros aqui do nosso canal, já vai ganhar o selinho de membro aqui do nosso canal, vai ter algumas prioridades também no chat ao vivo, nos comentários, e além de você participar, né, ter o sorteio exclusivo somente para membros que a gente vai estar realizando aqui no canal, com 2 camisas originais sendo sorteadas só para os membros, né? A gente já sorteou há pouco tempo atrás 2 camisas para uns inscritos, agora eu quero fazer um sorteio exclusivo para os membros que ajudam o nosso canal aqui a ficar de pé. Meus amigos, dito isso, sem muita delonga, já vou logo de antemão para você que não viu meu conteúdo de ontem, nosso vídeo aqui do canal. Essa semana todinha eu vou usar qualquer camisa, tá, gente? Menos a do rival, obviamente, porque eu nem tenho também aquilo lá, eu taco fogo, né? Mas o restante, qualquer camisa aqui de futebol internacional, camisa de seleção brasileira eu vou usar, porque assim, a do Vasco eu tô de luto, tô muito chateado depois da patifaria que aconteceu domingo no Maracanã, só para ficar o registro. Gente, agora vamos lá então, começando a falar, antes da gente falar aí da parte política, do Pedrinho, vamos abrir aspas aqui, ele que divulgou um vídeo agora há pouco à noite aí, falando desse atual momento que o Vasco tá vivendo. Vamos abrir aspas também para o Joel Santana, vamos falar do mercado da bola, vamos falar aí de mudanças, aí o Felipe Maestro, né, assumindo o cargo sobre São Januário. Então acompanhe nosso conteúdo até o final. Meus amigos, começando pelo início, vamos aqui ao seguinte, ó, falando do mercado da bola, né.
Tomamos conhecimento ontem de que o Vasco teria feito consulta pelo atacante Francoserve, né? Francoserve, na verdade acho que se fala Francocherbe, né? Enfim, fato é que ele é um jogador aí argentino de 30 anos, tem 1,66 m de estatura, joga como ponta esquerda ou ponta direita, também faz a função de meia atacante. O seu melhor pé é o pé esquerdo, ele tem contrato atualmente aí com o Celta de Vigo até junho de 2026, ele que já jogou também no Rosário Central e no Benfica de Portugal. Fato é que o valor dele aí, né, está avaliado por 1.800.000 euros, tá? Algo em torno de 10,5 milhões de reais. Porém, todavia, entretanto, não sabemos se esse é o real valor da multa, né? Esse valor que eu estou passando para vocês é o valor divulgado no site de transferências de jogadores, né, conhecido mundialmente como o Transfermarkt, tá, gente? Mas essa situação aí teria que se abrir uma negociação diretamente lá com o clube ou com o empresário do atleta. Fato é que o Vasco hoje, para ser bem sincero para vocês, está contando aí as moedas para manter as contas em dia, tá, gente? Para ser bem sincero, então, muito pouco provável do Vasco chegar e botar algum dinheiro na mesa para tirar algum atleta que joga lá na Espanha, na La Liga, tá, gente? Com contrato aí de mais 2 anos. Enfim, se isso acontecer, seria bom. É um bom jogador, tem qualidade, finaliza bem, né? É um jogador que, ó, só para vocês terem uma noção, no Rosário Central foram 56 jogos, 7 gols e 11 assistências. Deixa eu ver, no Benfica foram 172 jogos, 21 gols e 26 assistências. Já no Celta de Vigo, 94 jogos, 7 gols e 12 assistências. Os números deles são até que bons. O problema é que eu falei para vocês, a questão financeira, né? O Vasco o Pedro Martins não utilizou essa palavra, essa frase na sua coletiva, mas deixou a entender que o Vasco vai trazer jogadores aí no estilo do Coutinho, oportunidade de mercado, jogadores que queiram vir para o Vasco, que chegariam ali com custo muito baixo ou zero, tá, gente? Essa é a grande realidade. Falando em realidade, tomamos um tapa na cara da dona Vida, né? Da vida hoje. Hoje o torcedor do Vasco levou um tapa na cara da realidade, né? Porque nós tomamos conhecimento aí que no dia de hoje, nessa terça-feira, meus amigos, o atacante Luciano Rodrigues do Liverpool do Uruguai, né? O Lúcio Rodrigues, muito especulado aqui no Vasco, muito se falava que ele já estava acertado com o Palmeiras, né? Galera. Porém, todavia, entretanto, o Girona da Espanha, né, se antecipou aos clubes brasileiros e já anunciou o atacante Luciano Rodrigues, tá? Avaliado aí, a transação avaliada, estimada em algo em torno de 15 milhões de dólares, batendo na casa de 79 milhões de reais. É isso mesmo, quase 80 milhões de reais, valores pagos pelo atacante Luciano Rodrigues. Então, muito fora da realidade, sinceramente, né, pro Vasco trazer esse jogador, para ser bem sincero. E outra coisa, né, ele vai se dar muito bem lá no Girona, gente. Para quem não acompanhou o Campeonato Espanhol essa temporada, a La Liga, o Girona foi vamos dizer assim, a surpresa no futebol europeu ao lado do Bayer Leverkusen, né, que venceu também o Campeonato Alemão. Mas o Girona foi uma surpresa ainda maior, porque o Leverkusen ainda assim é um clube de camisa, de tradição no futebol alemão, né? O Girona tá começando agora. Fato é que o Girona também pertence, né, gente, ao grupo City, né? E o time do Girona é um time bem encaixado, tem até aquele jogador lá, o Savinho, né, brasileiro, que foi convocado pelo Dorival Júnior, que é o atacante lá. Então, bom pro Luciano Rodrigues e ruim aqui pro torcedor do Vasco, que a gente só sonhou e nunca mais, né? Agora, gente, falando em sonhar, né, talvez pode ser que o Vasco ganhe uma comissão aí. Como assim, Álvaro Silva? Isso mesmo, gente, o Douglas Luiz, ele que está jogando na Inglaterra, na Premier League, no Aston Villa, né, surgiram informações hoje que ele pode se transferir para a Juventus da Itália, para jogar na Vecchia Signora, na Juve, né, lá no futebol italiano. Porém, gente, não sabemos ainda, né? Lógico, é algo muito embrionário, o mercado da bola a gente sabe como é que é, né? Muito se fala e na hora de concretizar mesmo é que é outra história. Fato é que existe essa possibilidade, caso essa transação aconteça, se o Douglas Luiz for transferido para a Juve, o Vasco teria direito a 5% no valor da transação, porque é o clube formador do atleta, né? Segundo a Lei Pelé implementada na FIFA, tá, gente? Outra situação, mudando de atleta, né? Ainda falando do mercado, é a situação do Felipe Coutinho. Todo mundo esperava hoje, né, essa reunião, esse encontro entre Felipe Coutinho e Pedrinho para tentar ajustar, né, para de repente avançar nas tratativas para possível próxima futura volta, né, do nosso atleta, nesse futuro bem próximo, né, melhor dizendo.
Fato é que a reunião foi adiada, foi remarcada para essa próxima quarta-feira, tá? Isso mesmo, para essa próxima quarta-feira. Informações de bastidores que nós temos é que, se for necessário, Felipe Coutinho pode novamente pegar o avião e viajar até a Inglaterra para tentar resolver essa situação lá, de repentemente, num tete-a-tete, num olho no olho, né? Parece que o Coutinho não se opõe, caso ele precise viajar até a Inglaterra para resolver essa situação desse possível retorno ao Vasco da Gama. E para quem se pergunta assim, Álvaro Silva, e depois daquele vexame que a gente passou no último domingo, será que o Coutinho ainda quer jogar no Vasco? Pois é, gente, essa pergunta ficou no imaginário de todos nós torcedores, mas saiu hoje a notícia de que o Coutinho, muito pelo contrário, após ver a vergonha que o nosso time passou em campo, aí que ele estaria mais motivado ainda, com mais desejo, com mais empenho para voltar a vestir a camisa do Vasco, porque ele entendeu que sim, o nosso elenco e a torcida precisam muito do futebol dele, do seu bom futebol, tá, gente? Só para ficar o registro. Outra situação, tem muita gente fazendo cavadinha pro Souza voltar, né? Tem gente dizendo assim, o Coutinho pode sugerir o nome de Souza para voltar. Pô, agora eu não sabia que o Coutinho tinha virado diretor de futebol do Vasco não, né? Enfim, fato é que, se tratando do Souza, tá, gente? O Souza afirmou, né? Diz que está louco para voltar para casa, né? Que seu retorno só depende do Vasco, né? Essa foi a manchete, a notícia que saiu hoje. Ele tá doido para voltar para casa, para voltar a morar aqui no Rio, ali no condomínio, ali onde ele já tem sua residência, onde mora o Verrete, mora o Zé Colmeia, mora o próprio Felipe Coutinho. Enfim, né, ele falou que tá doido para voltar para casa, só depende do Vasco, né? Vamos aguardar cavadaça daquelas, né? Ó, gente, olha outra situação aqui envolvendo o zagueiro Lianco, né? Olha, outra situação, o Vasco descarta a contratação do zagueiro, tá? Fontes ligadas à diretoria do Vasco negam qualquer tipo de busca pelo atleta e muito pelo contrário, né? A diretoria do Vasco afirma que ninguém tem a autorização de representar o Vasco para buscar uma possível contratação pelo zagueiro Lianco, tá? Então é uma especulação cavada pela mídia, essa é a informação que nós temos de momento. Outra informação também é se tratando do atacante David, né, o DVD, ele que ficou fora do clássico. A informação que nós temos, surgiu uma notícia hoje, como você já acompanha a manchete na tela. David foi tirado da lista do clássico em razão, deixa eu ver aqui, em razão de metas contratuais e possibilidade de negociação, né, diz jornalista. Que possibilidade é essa, gente? Gente, segundo o jornalista já estaria afirmando nessa reportagem, o David estaria com sondagens ali, com algo, propostas ali de clubes da MLS, dos Estados Unidos, tá? Vale lembrar que hoje ele pertence ao Internacional de Porto Alegre. O Internacional já tinha sinalizado já há uns 2 meses atrás que só iria liberar o David se fosse para jogar fora do país. A preferência do Inter era justamente uma equipe da MLS, porque ele sabe que os americanos pagam em dólar, né? E é mais fácil para eles chegarem e colocarem o dinheiro na mesa. Fato é que a informação que nós obtivemos no dia de hoje é que o David treinou a semana inteira com o Álvaro Pacheco nas vésperas do clássico contra o Flamengo na equipe titular. Quando chegou nas vésperas do jogo aí, ele precisou ser cortado. Parece que a ordem veio de cima, supostamente, para ele não bater essas metas, para o Vasco não contratá-lo, porque existe sim o interesse dele ser comercializado, vendido para um clube da MLS. Não sabemos se é verdade ou não essa situação, mas na minha opinião essa é a versão que mais se enquadra, que mais se encaixa, né? Para ele nem estar entre os relacionados, tá? Então, sinceramente, eu acredito que possa ser sim verdade essa questão aí, ainda mais porque a gente vai colocar daqui a pouco uma aspas pro Pedrinho, né? Tem um vídeo dele, ele mesmo falando de algumas coisas no Vasco, deixou entender que pode haver sim uma reformulação dentro do Vasco, tanto no elenco de futebol quanto na parte aí administrativa. Já já a gente vai abordar esse assunto. Agora, gente, ainda falando do mercado da bola, surgiu uma notícia agora no início dessa noite de terça-feira, pegando muita gente de surpresa, né? É uma situação de que perdão, torcedor, quase fiquei sem voz. De que o América do México estaria de olho, né? Poderia estar de olho aí em Eric Marcos, tá? Isso mesmo, Eric Marcos estaria sendo sondado, estaria sendo monitorado pelo América do México, né? Os mexicanos teriam interesse aí na contratação como diz a reportagem lá mexicana, La Estrella del Vasco, né? A estrela do Vasco da Gama, né? Ou seja, um garoto promissor da base, né? Enfim, fato
fato é, para ser bem sincero para vocês, o Eric Marques não vem jogando, quando joga também pouco agrega. Se for para os caras chegarem aqui e colocarem aí 5, 7, 8 milhões de dólares, pô, sensacional. O Vasco pega aí 25, 30 milhões de reais, pode ajudar e ajudar muito, né, gente? Pode ajudar e ajudar muito, né? Então, se isso acontecer, na minha opinião, seria maravilhoso. Um jogador que não está sendo titular, malemar fica no banco de reservas e quando entra não consegue entregar. Não só ele, mas todo o elenco, né? Mas enfim, ele também não está fazendo nada de tão diferente. Hoje nós precisamos de quê? Dinheiro, caixa, fluxo de caixa para manter a operação do futebol do Vasco e para ir ao mercado na janela, que falta um mês aí, nós sabemos que os cofres do Vasco estão vazios, né? Então pode ser sim uma boa jogada, né? Vai depender de como será feita, executada essa tal jogada, né? Como eu acabei de mencionar a vocês. Agora, gente, é o seguinte, eu quero abrir aspas aí para o nosso presidente do Vasco da Gama, o Pedro Paulo de Oliveira. É isso mesmo, o nosso Pedrinho, né? Ele falou algumas situações bastante importantes. Então acompanhe e a gente já volta. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Bom, como vocês acompanharam, né, o que me chamou a atenção na fala do Pedrinho foi a questão dele falar, né, movimentos antecipados, né, ele falou, nós iríamos fazer alguns movimentos, não agora, mas resolvemos antecipar algumas dessas movimentações aí. E aí ele falou que já começou, né, com a nomeação do Pedrinho lá no cargo de coordenador técnico do Vasco, né, na minha opinião, quando ele fala antecipar alguns movimentos, enfim, vice-versa, movimentos antecipados, eu acho que ele vai começar a dar uma reformulada aí nesse departamento de futebol do Vasco. Ele falou muito de identificação, né? Questão de ser gente identificada, e eu acho também que, olha, não sei, gente, ninguém me falou isso, não foi conselheiro, ninguém me falou, jornalista nenhum me falou, ninguém do Vasco me falou, é um pensamento meu, uma opinião minha como torcedor, de espectador, acompanhando a situação acontecer, né? Olha, gente, ó, pela fala do Pedrinho, que vocês acabaram de acompanhar, se vocês quiserem, daqui a pouco a gente coloca de novo, vou colocar de novo daqui a pouco, para todo mundo prestar bem atenção de novo. Pela fala que o Pedrinho falou aí, essa situação, deu a entender que os jogadores também estão incomodando ele, né? Parece que a atitude dos jogadores, a forma que foi a goleada, toda essa situação incomodou o Pedrinho, né? E ele bateu muito na tecla de identificação com a camisa, com a história do que é Vasco da Gama, do que é ser Vasco da Gama, do que é vestir, envergar a camisa do nosso clube. Então eu acredito, eu, Álvaro Silva, tenho a minha opinião, eu acredito que o Pedrinho quis dizer algo em torno assim, tá, gente? Eu acho que deve acontecer sim uma limpeza aí, uma mudança aí geral no Vasco. Não sei se vai demorar uma semana, se vai demorar 10 dias, 15 dias, um mês, 2 meses, mas pelo que ele falou aí, né? Enfim, faz o seguinte, vou colocar mais uma vez para vocês darem uma esmiuçada de novo e a gente já volta. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol.
Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. É isso aí, né? E vocês viram também que ele falou a questão do Felipe Maestro, né? A questão do Felipe, né? Que ele convocou aí, convocou não, né? Nomeou o Felipe. E aí muito surgiu ontem, né? Durante a noite, muita gente repercutindo, né? A galera que cobre o Vasco, né? Tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais, falando daquele debate, né? Olha, tem um impeditivo, porque o Felipe tem uma ação da justiça correndo contra o Vasco, né? 2 milhões e pouquinho de reais para receber do clube. Isso poderia ser um impeditivo segundo a lei da SAF, né? Mas aí hoje, gente, o Pedro Carregal, que é um baita advogado, que é ali, tá na equipe do jurídico do Vasco da Gama hoje, ao lado de Paulo Salomão e vários outros baita profissionais, grandes profissionais da área. Pedro Carregal afirmou, gente, é Felipe, o Carregal, peço perdão, tá, advogado do Vasco Carregal? Perdão, me fugiu seu primeiro nome, mas o Carregal, gente, afirmou a seguinte situação. Deixa eu ver. Carregal esclareceu e afirmou não haver impeditivo. O artigo 12 se implica apenas aos diretores estatutários, ou seja, aqueles eleitos pelo Conselho de Administração e com poderes de administração. Então, segundo o Carregal, o artigo 12 lá ele está limitado a pessoas que foram nomeadas, né, ao Conselho Administrativo para exercer cargo com poderes de administração. Então, não é o caso do Felipe, né? Embora ele tenha essa ação correndo contra o Vasco, né, é algo muito antes da SAF ser implementada e ele também não está entrando para ser conselheiro, ele não está entrando ali para ser nada da SAF, por isso que ele poderia, segundo informou aí o Carregal, tá, gente, para ficar o registro advogado do Vasco da Gama. Agora, gente, é o seguinte, né, antes da gente falar da colina histórica, daqui a pouco a gente fala. Vamos continuar falando um pouco aí da questão do Vasco, né? Da questão aí do maior vexame, que o Pedrinho visitou os atletas, né? Ontem os jogadores, na segunda-feira os jogadores não tiveram folga, treinaram, né? Aí hoje deram folga pros caras, né? Hoje, nessa terça-feira, não entendi nada, os caras treinaram na segunda, naquela ressaca, depois de tomar aquela goleada pro rival, hoje que era pra continuar trabalhando, porque eles não estão merecendo folga, eu sei que são seres humanos, mas porra, não dá, né, gente? Não dá, e hoje já deram folga pros caras. Então, cortininha de fumaça esse negócio de folga, né? Pra ser bem sincero, já deram folga pros caras hoje. Outra situação, a gente tomou conhecimento que o Pedrinho teve no CT ontem, conversou, falou com todos os atletas, veemente, firme, bateu assim, com outras palavras, vamos dizer assim, tipo que bateu na mesa, não gostou. Tivemos informação também que depois do jogo, pós-jogo, no vestiário do Vasco, o pau quebrou. Jogadores ali, um discutindo com o outro, batendo boca, e isso é bom, tá? Isso é bom, tá? É ruim se tiver tendo muito racha. Agora, se os caras
se pegaram dentro do vestiário, se bicaram dentro do vestiário, porque tá um puto, porque o outro não marcou, porque o outro não ajudou, porque tá querendo ajudar o Vasco, isso é legal, porque aí agora já vai separar o joio do trigo. Já vamos saber quem joga e quem não joga, quem quer vestir a camisa, quem honra a camisa e quem só tá pensando no dinheiro, pensando em balada, pensando em qualquer coisa, menos jogar no Vasco. Então, essa vamos dizer assim, essa pancadaria, esse bate-boca que aconteceu aí internamente entre os jogadores do Vasco pode ter sido bom. Pode mostrar quem realmente é Vasco, quem quer honrar a nossa cruz de malta e quem tá ali de palhaçada, tá? Eu acho que pode ser bom. Fato é, gente, que uma coisa que a gente não pode deixar de levantar aqui, eu levantei isso, tá? Hoje, muito se falou hoje, né? O Vasco aí é a equipe da nova era de campeonato brasileiro que mais sofreu goleadas, né? São 38, né, gente? Isso mesmo. São 38 goleadas que o Vasco já sofreu desde o novo Campeonato Brasileiro ser implementado aqui no nosso futebol. Fato é, gente, que é um campeonato inteiro. É como se o Vasco passasse um campeonato da primeira até a última rodada tomando goleada. A gente tira esses últimos 20 e poucos anos desse novo campeonato. É como se fosse isso. Mas pro alento de vocês, o terceiro que mais levou goleada é o Urubu, tá? Só pro alento de vocês. Outra situação aqui é o seguinte. Uma coisa que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Tá? É por isso que eu tô cobrando até o próprio Léo Jardim, que é um bom goleiro. É sim, mas eu tô cobrando até ele. É claro que se não fosse ele diante do Urubu, a gente teria tomado mais. Mas tô cobrando até o próprio Léo Jardim, tô cobrando o Piton, tô cobrando o Léo Pelé, tô cobrando o Maicon, tô cobrando o Medel, tô cobrando todo mundo. Todo mundo, menos o Verratti. Tá? Menos o Verratti. E outra coisa, vamos prestar atenção numa coisa aqui. É por causa disso que eu tô cobrando esses caras, ó. Gente, ano passado, em 2023, para agora, do meio do ano passado para agora, do segundo turno do Brasileirão, para esse início de junho já de 2024, o Vasco já levou 4 goleadas. 4 goleadas. 4 goleadas. Com esse mesmo elenco. Com a mesma linha defensiva. A exceção é que lá nessas duas goleadas do ano passado, o João Vitor não estava no Vasco. E o Michael, se eu não me engano, não tinha jogado contra o Urubu, se eu não me engano, eu acho que ele ainda não jogava como titular. Não tenho certeza. Mas Léo Jardim, Piton, Paulo Henrique, Poma, Léo Pelé, tá? Toda essa galera estava naquela goleada. 4-1 para o Santos na Vila Belmiro. Depois 4-1 dentro do Maracanã para o Mulambo, para o Flamengo. Vocês lembram, né? Que a torcida do Vasco deixou o Maracanã antes de terminar o jogo e alguns torcedores foram na frente de São Januário e quebraram toda a fachada, a vidraça. Vocês se lembram disso? Pois bem, ali rodou o Luiz Mulambo, o Barbieri já tinha rodado uma rodada antes, aí chegou Paier, chegou Medel, chegou Verratti para tentar resolver, né? Aí de lá pra cá resolveu, o Vasco brigou, não caiu, lutou até a última rodada, passou vergonha no Campeonato Carioca, a gente teve 2 pré-temporadas, tivemos mais de 10 dias para treinar para enfrentar o Flamengo, mandamos o Ramon Dias embora, ou o Ramon Dias pediu conta, não sei. O que importa é que é o seguinte, o treinador Ramon Dias deixou o Vasco da Gama, depois do Vasco tomar 4-0 pro Criciúma, já nesse ano. Com esse mesmo elenco que eu tô falando para vocês. Pensava que tudo estaria resolvido. Vem o coitado do Rafael Paiva lá da base para tentar parar as arestas. Conseguiu classificar o Vasco aí 2 vezes nos pênaltis, contra o Água Santa e contra o Fortaleza. Classificação heróica. Aí conseguimos vencer uma dentro de casa do Vitória. Aí chegou o Álvaro Pacheco, teve 10 dias para treinar o elenco, os mesmos jogadores que estavam ano passado, que estavam na mão do Ramon Dias, que estavam na mão do Rafael Paiva, foram parar na mão do Álvaro Pacheco. Aí o Vasco vai, entra contra o Flamengo no Maracanã, me abre o placar com o golaço do Verratti e me toma 6, a maior goleada da história que o nosso rival fez na gente até hoje. Maior goleada em campeonatos brasileiros. A maior goleada do confronto é o 7-0 que o Vasco fez no Urubu na década de 30, em 1931, pelo Campeonato Carioca, tá? No Maracanã. Essa é a maior goleada desse confronto, é 7-0 Vasco. Agora, a maior goleada em campeonatos brasileiros foi essa de domingo, 6-1. Então vamos lá. Tomamos 4-1 pro Santos ano passado, 4-1 pro rival ano passado, 4-0 pro Criciúma dentro de São Januário, não foi na casa do Criciúma, foi dentro de São Januário, com o time completo, até o Dimitri Paier jogou, tá? E tomamos 6-1, 6 no último domingo com o time completo, com a exceção do Adson e do David. Então assim,
Tá tudo errado, né? Gente, não dá pra manter essa zaga. Não dá pra manter Léo Pelé, Maicon, João Vitor, esses caras na zaga do Vasco. Não dá. Álvaro, mas como é que a gente vai fazer? Só tem eles. O Vasco não tem dinheiro pra contratar gente. É por isso que eu sou youtuber, tá? E não sou político do Vasco. Isso a gente deixa pro Pedrinho, que é o presidente. Tá? Se fosse a 777, a gente iria cobrar a 777. Como agora é o Pedrinho, a gente vai cobrar quem? O Pedrinho. Isso é uma obrigação dele. Como ele já deixou claro ali, deixou na entrelinha, que vai haver mudança. Ele quer identificação com a camisa do Vasco. Mas vocês observam quão é grave. Esse mesmo elenco de atletas tomou 4 goleadas. Vamos lá, esse mesmo elenco tomou 4 pro Santos, 4 pro Flamengo, 8. Com 4 depois pro Criciúma, 12. Com mais 6 agora pro Urubu. Esse mesmo time que nós temos aí tomou 18 gols. 18 gols em 4 jogos. E só marcou 3. Tá? Um saldo de menos 15. Sendo que o problema todo é que foi o seguinte: 3 jogos foram clássicos. 2 contra o Urubu, 1 contra o Santos e 1 contra o todo respeito, o poderoso Criciúma. Que não tem nada a ver com isso, veio aqui em São Januário e passeou. Aí a Força Jovem foi lá no CT Moacir Barbosa. Cobrou os atletas. Ai, mas quem tem que cobrar, eles não cobram. Não vão na 777, não cobram o Lúcio Barbosa. Tá cobrando os coitadinhos dos jogadores. Tadinho deles, eles não têm culpa. Como é que os caras não têm culpa? Se esses mesmos caras aí tomaram 4 pro Santos, tomaram 4 pro Flamengo ano passado, tomaram 4 agora pro Criciúma e tomaram 6 pro Flamengo. E desses 4 jogos que eu tô falando, foram 3 com o mando de campo do Vasco, 2 no Maracanã com o mando de campo do Vasco, 1 em São Januário, na nossa casa, e 1 só jogando fora, que foi na Vila Belmiro, com a palhaçada do Soteldo. Álvaro Silva, mas a culpa não é deles. Concordo, não é só deles, porque quem contratou foi a 777. Quem botou a 777? O Jorge Salgado, Lúcio Barbosa, essa turma aí que tá lá contratando errado. Agora, tem que ser cobrado. Falando em cobrança, a gente tomou conhecimento hoje que as torcidas organizadas do Vasco vão amanhã, nessa próxima quarta-feira, no CT de novo. A informação que a gente tem que vai ser um protesto pacífico, mas vão cobrar os atletas e a diretoria. E tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Isso não pode acontecer. Foi o que eu falei ontem. Esse jogo de domingo era um jogo para ser 2, 3 jogadores do Vasco expulso. Não sei. Mas não era para tomar 6. Era para fechar o tempo, furar a bola, isolar a bola, catimbar o jogo, provocar, pegar a bola e ficar chutando em cima do cara para a bola sair para lateral, para segurar a posse de bola. Mas não, ninguém... Até isso. Até a velha catimba não tem no Vasco. E olha que o Vasco é cheio de gringo, né? Muito se fala, o futebol latino-americano, o futebol da América do Sul, tem a catimba dos argentinos, dos hermanos, a catimba dos paraguaios, dos uruguaios, dos chilenos, foi merda nenhuma. Juntou todo mundo, argentino, chileno, paraguaio, uruguai, todo mundo é gringaiado do Vasco, todo mundo ali, ó, bobão. Tudo bobão. E domingo era um dia pra catimbar, pra incendiar o jogo, pra não deixar acontecer a tragédia que aconteceu de 6-1 pro nosso maior rival. Aí, como se não bastasse, a gente toma conhecimento que até o futebol feminino, até as meninas, tomaram de 6-1 pro rival. É brincadeira, gente. Gente, o Vasco tomando de 6-1 no masculino dentro do Maracanã, tomando de 6-1 no feminino, e tomando de 6-1 fora de campo também, né? Porque hoje, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro divulgou lá, publicou o edital. Tá, gente? Só para ficar a informação para você, torcedor do Vasco, publicou o edital que agora a licitação do Maracanã tá na mão já, tá entregue. Flamengo e Fluminense, 20 anos. Olha aí. Dorme com esse barulho, torcedor. 20 anos na mão da duplinha. Do Mulambo da Gávea e do Derivado. Olha aí, gente. Olha aí. 20 anos. Nem para isso a 771 Lixo teve capacidade de botar uma proposta um pouco maior, de fazer um arranjado melhor para pegar a licitação do Maracanã. Todo mundo já sabia que era um jogo de cartas marcadas, para completar a 777 ainda não fez a parte dela na hora de preencher direitinho lá os requisitos. Então ficou difícil. Fica difícil. Já pegando o gancho, já que eu falei de Maracanã, vamos falar um pouquinho de São Januário. A gente tomou conhecimento hoje que a próxima audiência pública, que será no próprio São Januário, vai acontecer no próximo dia 11 de junho, na nossa Colina Histórica. É a terceira e última audiência pública. Outra notícia maravilhosa envolvendo a nossa
colina histórica, o potencial construtivo, é que acontecerá a votação em primeira instância já nessa próxima quinta-feira. Isso mesmo, já está na pauta da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e será votado nessa próxima quinta-feira a votação em primeira instância. A votação em segunda instância será marcada após a terceira audiência pública, como eu já mencionei para vocês, que está marcada para o dia 11 de junho, né, que será em São Januário. Então, só para reiterar, quinta-feira agora, já teremos a votação na Câmara dos Vereadores, tá? Primeira votação. Depois, na outra semana, no dia 11, teremos a terceira e última audiência pública, a audiência que será aqui em São Januário, tá bom? E aí, depois disso, teremos a votação em segunda instância lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, nessa situação envolvendo a reforma de São Januário e o projeto do potencial construtivo, tá, gente? Só para ficar o registro. Eu peço perdão que eu tô ficando até rouco. Isso negócio de mexer com o Vasco mexe com o emocional da gente, a gente não consegue dormir direito, a gente não se alimenta direito, acorda tarde, dorme tarde, aí a voz vai embora. Gente, agora é o seguinte, vou falar de um outro assunto aqui com vocês. Gente, eu quero abrir aspas aqui, pro Joel Santana, pro Papai Joel. Tem hora que ele fala cada coisa que não dá para escrever, né? Mas aí, vocês vão me entender dessa vez. Eu vou colocar aí o Papai Joel falando aí, indignado, como diria o Gil do Vigor, né? Indignado com a humilhação que nós passamos. Então acompanhe, a gente já volta. Porra, meu irmão, será que ninguém tá vendo isso? Meu Deus, onde tá essa diretoria? Porra, Pedro, alguém tem que falar alguma coisa, cara. Não é possível, cara. Não vai contar comigo, tu é aborrecido, eu quero o teu bem, Pedro. Porra, tem que tomar decisões, senão o Vasco vai cair. Se não tomar jeito, vai cair. Preste atenção. Porra, e de novo, cara, de novo a torcida do Vasco não aguenta. A torcida do Vasco não aguenta mais. Não aguenta mais sofrer. Quer dizer, pra Criciúma, tomar 4 do Criciúma, dentro de casa, dentro de São Januário do Caldeirão. Aí vai jogar contra o Flamengo, acho que vai jogar do mesmo jeito. Porra, meu irmão, não vai. O treinador chegou empolgado, gritando, gritando, trabalha. Porra nenhuma, rapaz. Não conhece o futebol brasileiro. Não ganhou nada. Porra, como é que o cara vai chegar aqui, da noite pro dia vai ser um mágico? É o David Copperfield, bateu a varinha aqui, ó. Pá, mágica. Que porra é essa, rapaz? Você é Vasco da Gama, rapaz. Porra, todas as histórias que nós fizemos lá dentro estão indo por água abaixo. Gozação, brincadeira, sacanagem que estão fazendo com a gente. Porra. Então a gente tem que ficar aqui batendo palma, tá sem não falar nada? Tem que falar sim. Tem que falar sim. Tem que falar sim. O cara não conhece o futebol brasileiro, não conhece o Vasco, e o Vasco tem que precisar melhorar. Não é possível que nas categorias de base o Vasco não tenha um zagueiro bom. Não é possível, não é possível. Porra, não tem um olheiro, não tem um cara que vai ver, não tem ninguém. Porra, peraí, cara. Flamengo, não vou nem comentar, ó. É isso aí, né, gente? É isso aí. E outra coisa, hein? Ontem, em alguns viadutos do Rio de Janeiro, torcedores colocando faixa de protesto, né? Jogadores finados, né? Vai morrer, várias ameaças. Pincharam também os muros de São Januário, né? Que a 777 demorando 30 anos para pintar os muros de São Januário. Quando a 777 acabar de pintar os muros de São Januário, vai sair a ordem lá para derrubar tudo, para começar a reforma, né? É brincadeira. Tudo pinchado, a torcida do Vasco tá pinchando e tá barato, viu? Saiu muito, nossa, né, gente, dessa vez saiu muito barato. 6-1 dentro do Maracanã, só uma pichaçãozinha aqui, outra colar. Aí vamos ter a cobrança amanhã, tomara que seja pacífico também, isso não justifica violência, tá? Agora é o seguinte, eu acho que tem alguns jogadores do Vasco que tá na hora de serem sujeito homens, tá? Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa aqui, que eu sou pai de família, todo mundo é pai de família lá no Vasco praticamente, quem não é também não importa, todo mundo é ser humano, né? É digno, né? Pois bem. Só que eu acho que já tá na hora de algumas pessoas no Vasco, jogadores, tá? Não é pessoas não, qualquer pessoa não, jogadores. Esses caras que ganham aí 50, 100, 200, 250, 300, 500, 700, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, né? Tomarem vergonha na cara. Dimitri Payet é o seguinte, filho. Sou muito fã do seu futebol. Sempre joguei videogame com você no meu time de videogame, do FIFA. Sempre, tá? Do Master Liga. Só que é o seguinte, Payet, ou joga bola, ou vai fazer cara feia lá na ilha de reunião onde você nasceu, ou lá na França, lá em Paris, tomando um bom champanhe. Au revoir, tá?
Ou você veste a camisa do Vasco, incorpora realmente o que é ser camisa 10 do Vasco. Começa a assistir alguns vídeos aí, ô Paê, do Dinamite. Você não é tão fã do Dinamite, tá? Porque 1,5 milhão por mês, pra nem ajudar a marcar na maior goleada da história pro rival, fica difícil. Outra coisa, o Medel, se vai ficar, fica. E joga muito. E já pega a faixa de capitão nessa zaga e resolve essa merda dessa linha defensiva. Se não vai também, já pede pra sair, já libera a folha salarial do Vasco. Até me enrolei. Léo Pelé, numa boa, com todo respeito a você, mano. Léo, eu acho você um baita, um puta de um ser humano. Um baita homem, um baita ser humano, como pessoa. Mas como atleta, amigão, todo respeito, você não tem condições de ser capitão do Vasco da Gama depois do que você fez nessa partida e essas goleadas todas que vocês vêm empilhando aí, tomando desde o ano passado, né, Léo? Então, seja humilde, sabe? Chega pro seu empresário, chega pro Pedrinho e fala, pô, acho que meu ciclo aqui acabou, vamos fazer um acordo aqui, deixa eu ir embora, sabe, Léo? É melhor, sabe? Faz igual o Capasso, pegou as coisinhas e foi emprestado jogar em outro lugar. Ô, Maicon, você, meu querido, Maicon, existe um Maicon e existe outro Maicon. Tem hora que tem um Maicon que joga muito. Não erra um tempo de bola, não erra uma bola aérea, sai jogando simples e é chutão pra frente. Depois tem outro Maicon que erra tempo de bola em tudo, erra todos os botes e erra um passe de 3 metros. Também não dá. Então, agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Senhor Galdames, como diria o Capitão Nascimento, pede pra sair. O senhor é um fanfarrão, pede pra sair, como diria o Wagner Moura no filme Tropa de Elite. Gente, hoje saiu um levantamento. O Galdames é um jogador de meio campo, marcação, box to box, volante. Por isso que se fala volante, né? Porque o cara faz, 360, das duas, antigamente era cabeça de área, né? Das duas cabeças de área ali. Pois bem, gente, o Galdames não deu nenhum sprint de 25 metros, não, de 25 km por hora. Ele não deu nenhuma explosão, nenhuma arrancada de 25 km por hora durante a partida de ontem. Álvaro Silva, mas não tem nada a ver, não tem? O Verratti, atacante, ele fez isso 12 vezes. 12 vezes o Verratti deu sprint de 25 km ou mais por hora para tentar ajudar o Vasco, seja no momento ofensivo, seja no momento defensivo. O senhor Galdames não fez isso nem na hora ofensiva, muito menos para marcar. Então, senhor Galdames, pega suas coisinhas. Antigamente, né, gente, quando eu era criança, tinha um programa do Raul Gil, né? Que o Raul perguntou, você não acertou, né? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não tinha brincadeira antigamente? Pois bem. Professor escalou, Galdames não jogou. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Tá na hora, Galdames, pega o seu chapéu e some. Some, desaparece, vai jogar no Chile, na Venezuela, na Itália, na Lua, em Júpiter. No Vasco não tem como você vestir a camisa do Vasco. Meio campista do Vasco, que demora 1 minuto para levantar a cabeça e fazer um passe de 30 metros. E só faz o passe depois que a linha defensiva inteira adversária já se recompôs. E um volante que não marca, que não dá nem um sprint de 25 km por hora para ajudar quando o time leva a maior goleada da história diante do seu maior rival dentro do Maracanã, não pode vestir a camisa do Vasco nunca mais. Nem em casa, de folga. Tem que ter vergonha na cara. Tá? Jogadores assim tem que tomar vergonha na cara. Tem que pedir o chapéu e ir embora. Libera o Vasco, deixa o Vasco a folha salarial livre pra gente trazer jogador que tenha cancha e qualidade pra envergar a nossa camisa. Tá? Agora, ficar nessa mamata, apartamento de luxo, casa em condomínio caro, carrão, salário em dia, tudo ok, pra fazer isso. É a mesma coisa que um motorista de uma empresa de ônibus, durante uma semana inteira, com salário em dia, ganhando mais do que os outros concorrentes ganham nas empresas rivais, me causa 5 acidentes em 5 dias seguidos. É como se fosse isso. O que o cara está pensando da vida? É obrigação dirigir direito? Assim como é obrigação o médico prestar atenção na cirurgia, se não pode matar alguém. Assim como é obrigação o cozinheiro agir com as normas de higiene, de ética, para servir uma comida digna para o cliente. É obrigação de um jogador também honrar a camisa dentro de campo, correr até derramar a última gota de suor, deixar o sangue em campo para honrar a agremiação do escudo a qual ele veste a camisa. E por que os jogadores do Vasco não fazem isso?
A gente vê vários times aqui no nosso país com a folha salarial que não chega a 40% da folha salarial do Vasco, que não fazem o vexame, nem 30% do vexame que os jogadores do Vasco vêm fazendo. Então qual é o problema, gente? Porque outrora o problema era salário. A desculpa lá atrás, uns anos atrás, era salário, falta de dinheiro. Aí agora, salário em dia, as coisas começando a andar e continua a mesma merda. Continua-se do mesmo jeito. Então assim, tá passando da hora de uma faxina no Vasco, dentro de campo e fora. Agora eu vou mudar o assunto, já vou pegar o gancho para começar a faxina fora de campo. Faxina fora de campo. Tá? Tomamos conhecimento na noite de ontem de que o Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, presidente do Vasco, pediu a seguinte situação. Pedrinho pediu ao presidente do CD, Conselho Deliberativo, tá, gente, para ficar bem claro, que acelere a criação da comissão para investigar o processo de escolha da 777. Alô, senhor Jorge Salgado? Deu ruim, hein? A casa vai cair, malandrex. Jorge Salgado, Júlio Brandt, Osório, Duque Estrada. Gente, não, peraí. Calma. Plantão aqui no canal. Plantão. Fofoca News. É o momento da fofoquinha aqui no canal. É o seguinte, família. Sabe aquele cara lá? Não vou citar o nome dele não. Vocês sabem que é. Ó, se você acertar, vai concorrer a camisa do Vascão, hein? Alô, turma. Mais uma... Não, talvez você não sabe, né? Calma aí. Alô, turma. Esse camarada... Gente, olha o que ele falou. Porque ele falou que convidou Salgado, Osório, todos esses caras. Olha o que ele falou lá no Atenção Salgadinhos. Acompanhe e a gente já volta. Porque, até para dar uma satisfação, hoje mais uma vez... reiterei convites, como a gente sempre faz, porque também tem meia dúzia de pessoas que acham que a gente não chama. Eu só não vou mandar a polícia na casa dos caras. Mais uma vez, convidei o presidente Jorge Salgado, como fizeram na semana passada, fiz de novo ontem à noite, fiz hoje, para que ele viesse aqui e está aberto a falar. Convidei também o vice-presidente Carlos Roberto Osório, que também me respondeu que não poderia, que acha que não é o momento de falar, e convidei Roberto Estrada, que está na Inglaterra, acabou de me mandar uma mensagem, está na Inglaterra, os três, presidente, primeiro vice, segundo vice, então os três convidados, tá? Sem problema nenhum, aqui a gente não tem o porquê de não convidar ou deixar de convidar. Gente, na boa, tem um amigo meu de Minas Gerais, que falou pra mim assim, Álvaro, mas fulano de tal é tão cara de pau que ele devia passar peroba na cara dele. Pra quem não sabe, o óleo de peroba é um óleo que se usa para hidratar madeira, né? Fica bonito, fica brilhoso e coisa e tal. Será que esse senhor aí usa peroba, gente? Só aqui uma pergunta de maluco aqui, não sei. Será que ele passa peroba? Porque a cara de pau ele tem. Olha, rapaz, olha. Alô, Grupo Globo, hein? Tem um ator e tanto aí, ó. Um talento. Pode estar sendo desperdiçado. A gente pode estar perdendo um talento da televisão brasileira, gente. O que esse senhor aí, o apresentador do Alô, Turma, vocês viram, gente? Tá indignado, como diria o Gil do Vigor. O homem tá indignado. Rapaz. O homem tá brabinho. Você acha mesmo, Flávio Dias? Você acha que os caras vão no seu canal agora? Agora que deu ruim geral, você vai pagar de bom samaritano pra cima deles, pra cima de 25 milhões de torcedores do Vasco, você vai pegar eles de Cristo, você acha que os caras vão agora? Porque até 20, 30, 40 dias atrás o Osório tava aí, porra. Tava aí falando um montão de coisa, dando opinião de coisa que não tem nada a ver com ele mais, tava metendo o nariz aí. Por que agora os caras não querem ir aí? Estranho, né? Agora, será que você fez o convite mesmo, ô Flávio Dias? Será que você fez esse convite mesmo? Flávio Dias, sem mentira, hein? O senhor é jornalista, cara. O senhor é jornalista. Pô, Flávio Dias, aí você me ajuda a te ajudar, porra. Me ajuda a te ajudar. Gente, aí como se não bastasse, vocês lembram lá em 2021, quando a turma do Passarudo trouxeram o Marcelo Cabo para ser o treinador do Vasco, o Salgado? Olha o que o Marcelo Cabo falou do senhor excelentíssimo Jorge Salgado. Acompanhe. Tá em pé? Então senta, tá? Tá numa cadeira comum, se apoia para não cair de lado aí.
tá? Se tá deitado, levanta um pouquinho que você pode engasgar. Olha o que o Marcelo Cabo falou, bancando uma de advogado do Salgado, da Rimor. Então vejam e a gente já volta. Esse é o Jorge Salgado. Talvez um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. E eu posso te dizer que Jorge Salgado foi um dos melhores presidentes que eu trabalhei. Um dos caras mais honestos que eu já conheci no futebol. Um dos caras mais honestos em falar olhando no seu olho. Uma pessoa que eu nutro por ele um respeito e uma amizade muito grande. E olha que ele me demitiu no momento que eu queria realizar um sonho, mas uma pessoa espetacular, Diego, uma pessoa espetacular, uma pessoa transparente, honesta. Ele falava pra mim, meu filho, eu quero que você tenha muito sucesso aqui, porque eu convivo com você, eu conheço a pessoa, o caráter que você é, eu estou aqui, eu vejo o dia a dia do seu trabalho, e ele torceu muito para tudo dar certo. Eu entendo que houve a pressão, né, não só das arquibancadas, mas existiu uma pressão interna também, para que houvesse a minha troca, não do centro de treinamento, mas vindo lá, alguns do conselho, alguns da diretoria, que é normal, opinião a gente tem que respeitar, mas como presidente, foi um dos melhores que eu trabalhei, e um ser humano fantástico. Eu quero deixar aqui um grande abraço pro presidente Salgado. Hoje eu posso dizer que nós somos amigos, tenho uma admiração muito grande por ele. Diego, eu vou falar o seguinte, eu vou falar aqui, eu sei que uns vão gostar, outros não. Qual é a pessoa que pega o seu dinheiro do bolso e coloca dentro de um clube? E o Salgado fez isso. Fez porque eu vi, eu presenciei, né? Então isso é ser muito apaixonado pelo clube, que ele é o presidente. E ele fez, tá? Não é a conversa da carochinha, não é papo fiado, não. Ele fez, ele colocava do bolso dele ali. Não é conversa. Se é 1 ou 100 milhões, eu não sei, porque não me interessava saber o contexto. Mas é um cara que tem meu respeito, tem minha confiança e a minha admiração. É brincadeira, né, gente? O Marcelo Cabo falar... Meu Deus do céu, tô até com o peito cheio aqui, ó. Falar que o Salgado é o homem mais honesto que ele já conheceu. Ô Marcelo Cabo, deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito à sua pessoa física, meu querido. Senhor Marcelo Cabo, ex-treinador do Vasco da Gama, responda-me uma coisa. Por acaso o senhor já morou em algum presídio? Porque você falou que a pessoa mais honesta que você conheceu é o Jorge Salgado. Isso aí seria, na minha humilde opinião, uma fala de quem já residiu numa penitenciária de segurança máxima. Salgado, o cara mais honesto. Ô Marcelo Cabo, você falou no vídeo, vocês viram, né, gente, que ele não soube falar o valor que o Salgado colocou do bolso dele, mas falou que o Salgado já colocou o dinheiro. Mas o engraçado é que todo torcedor do Vasco sabe disso, foi 70 milhões, Marcelo Cabo. O Salgado botou 70 milhões do bolso dele, pô, ajudou muito o Vasco. Pô, demais, Marcelo Cabo, o cara é demais. Salgado, tamo junto, hein. Só que, Marcelo Cabo, esqueceram de te contar, ou não sei se você esqueceu de falar também nessa entrevista, nesse podcast, que depois o Jorge Salgado recebeu tudo, pai. É, filho, recebeu tudo, Marcelo Cabo. E olha só, com juros e correção, tá? Recebeu com juros. Então não foi um empréstimo assim, foi quase. Supostamente, quem sou eu, poderia ter sido uma agiotagem, viu? Você empresta juros e recebe depois. Só para ficar a reflexão. Então assim, ironias à parte, deboche à parte, gente. É por isso que o Pedrinho tá mandando acelerar urgentemente. Pediu para o presidente do Conselho Deliberativo urgentemente escolher logo essa comissão, esses caras que vão fazer aí essa investigação pela escolha da 777. Agora, também não adianta o Pedrinho bater na mesa, ficar vermelho e pedir para os caras escolherem aí e botar daqui a pouco lá alguém que tem rabo preso, que é conchavo do Salgado, aí bota o outro lá que é chapa, que é parceiro, fechamento do Osório, aí bota o outro lá que é parceiro das antigas, que é amigo do Mussa, não vai resolver nada. Tem que ser pessoa, tá, da oposição. Tá, Pedrinho? Tem que ser pessoa da oposição do Salgado. Não pode ser a situação do Salgado para fazer essa comissão aí, não. Tá? Porque aí a turminha deles não vai produzir prova contra eles nunca. Aí, Pedrinho, se você escolher as pessoas erradas para fazer essa comissão, tá? Vai ser a mesma coisa que você tentar aí, como se diz, levantar uma casa com cimento velho. Vai cair tudo. No primeiro sol que bater, vai rachar, vai quebrar tudo. Tá? É a mesma coisa. Deixar essa turma do Salgado aí participar da CPI, aí vai ser igual aqueles balanços que eles divulgam aí. Balanço financeiro maravilhoso. Não tem dívida, não tem nada. Aí passa um ano e descobre que a dívida do Vasco triplicou. É sempre assim. Tá? Então, CPI no Vasco já. Ó, algema
algema para quem lesou o clube. Se alguém roubou supostamente, que vá preso. Agora, o torcedor do Vasco merece esclarecimentos, no plural, de toda essa patotinha aí. De toda essa patotinha aí. Porque o Vasco não levou só 6-1 agora pro Mulambo, não. O Vasco não levou só 4-0 ano passado pro Mulambo, não. O Vasco tá tomando esse 6-1 já tem 15 anos já. Já tem 20 anos que o Vasco tá tomando 6-1 fora de campo, ó. Tá? O Vasco tá sendo rebaixado já tem 20 anos também. Não é só dentro de campo, não. É fora de campo também. É dentro e fora de campo. Tá? Por isso que eu faço o apelo aqui. Eu quero que o Vasco seja passado a limpo. Não adianta tentar fazer um novo clube com velhas pessoas com as mesmas práticas. Usos e costumes suspeitos. Isso tem que mudar. Isso tem que acabar no Vasco se a gente quiser um Vasco novo. Senão o Vasco vai sangrar até morrer. Até a instituição falir e virar um clube ali associativo que só tem futsal, basquete e algumas outras modalidades. E só. E churrasco na beira da piscina. Pedrinho, você está representando mais de 25 milhões de torcedores do Vasco. Nas eleições eu era a favor do Leven. Mas já que você é o presidente, você tirou a 777, até agora você tem meu respeito. Agora, depois dessa goleada, você está devendo uma resposta pesada para o torcedor. Então, Pedrinho, trabalha duro. Trabalha duro. Cada lágrima que você derrama pelo Vasco, que você já derramou, que cada lágrima dessa, que você consiga transformar essas lágrimas suas em sorriso. Mas não seu, nosso, do torcedor do Vasco. De orgulho do que você fez à frente da nossa instituição. Esse é o pedido, não só meu, acredito de todo vascaíno hoje, no momento. Independentemente de chapa política, de escolha, de preferência, candidato A, B ou C. Eu acho que hoje esse é o desejo de todo vascaíno, Pedrinho, que você transforme toda lágrima que você derrama em prol do Vasco, já derramou em prol do Vasco, que você transforme todas essas lágrimas em sorrisos no nosso rosto, no rosto de cada torcedor do Vasco. Sobretudo nos pequenos vascaínos, nos corações infantis, porque eles foram os que mais sofreram. Eu confesso, depois que já estava 4-5-1, estava puto já. Beleza, agora criança chora, criança tem vergonha de ir pra escola. Coleguinha cai, encarna em cima, enche o saco. Então, Pedrinho, você está nos representando. Chegou a hora, Pedrinho, a hora de você fazer história no Vasco é agora. De você colocar a reforma de São Januário para frente, de você estar tirando a 777 do Vasco, de você trazer parceiros, desculpa da palavra, foda pica, para deixar um Vasco fodarástico. A hora é agora. Sabe, de bater na porta de todo mundo. Você falou, Pedrinho, que não tem vergonha de pedir para quem quer que seja ajuda em prol do Vasco. Então a hora é agora. Se for preciso pegar avião e parar nos Estados Unidos, no México, em Cancún, na Bolívia, no Chile, não interessa. Eu tô vendo muita gente aí. Porque o Pedro Martins não estava no Maracanã. Isso é muito amadorismo. Não sei. Mas aí se o Vasco mete 5-0 no Mulambo, ninguém falava merda nenhuma que o Pedro Martins estava no Maracanã, né? As pessoas têm que entender o seguinte. O presidente do Vasco estava lá. Lúcio Barbosa estava lá. E o Pedro Martins estava em Cancún, mas ele estava num evento a trabalho pelo Vasco. Se tiver parada errada aí, se a gente descobrir amanhã ou depois, ele tem que ser mandado embora. Mas eu tenho pra mim que não. Eu tenho pra mim que o Pedrinho falou, olha, vai lá, viaja lá, representa o clube, faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer e deixa que o jogo a gente desenrola no Maracanã. E outra coisa, só uma observação, viu? Muito se bateu que o Pedro Martins estava lá em Cancún. Cancún fica no México. O Vasco precisando fazer dinheiro. O Pedrinho falou de reformular. O Pedro Martins falou que não vai vender sonho. Veio construir um sonho para o torcedor do Vasco. E hoje à noite saiu a notícia, nessa última terça-feira, de que o América do México estaria interessado em Eric Marcos. Pode ter a ver. Pode ser uma mera coincidência. Pode ser só uma cavada. Às vezes nem tem interesse em nada. Mas se for verdade, pode ter a ver com essa ida do Pedro Martins lá a Cancún, no México. Então, vamos prestar atenção, gente. Sabe, deixa os caras trabalharem também. Porque os caras não trabalham, a gente bate. Os caras vão trabalhar, a gente bate, também fica difícil. A gente tem que bater agora, nos jogadores, no Lúcio Barbosa, que estava com a caneta na mão agora na janela doméstica e trouxe o Hugo Moura por 10 milhões de reais. Essa turma tem que ser cobrado. Lúcio Barbosa, Josh Wander, a 777, que ainda estão em ação fora do país. Ainda bem que o Pedrinho conseguiu botar essa liminar na cacunda deles. E os jogadores. Tem que ser cobrado. Josh Wander, Lúcio Barbosa e jogadores.
Para cobrar o Pedro Martins agora é cedo, porque a janela nem chegou ainda. E ele vai trabalhar agora junto com o Pedrinho, com o Felipe. Vai ter um cara ali, né? Um papagaio de pirata, que já jogou bola, é treinador, para ajudar a contratar. Como o Pedrinho falou, o Felipe vai se reportar a ele, juntamente com o Pedro Martins. Então é como se fosse assim, gente. Olha, com outras palavras, é como se o Vasco tivesse 2 diretores de futebol hoje. É como se o Pedro Martins fosse o diretor de futebol da SAF e o Felipe fosse o diretor de futebol do Associativo. Parecido com isso, tá, gente? Não me entendam mal, mas é parecido com isso. Mas na prática mesmo, o Felipe está ocupando o cargo que era do Abelão, né? Do Abel Braga. Justamente o cargo ali, como é que fala? Que era o coordenador técnico, né? Então, gente, precisamos, tá, Pedrinho? Essa mudança no Vasco já. Tá? E eu vou ficar por aqui, torcedor do Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Pera aí. Vou colocar para vocês e vou embora. Acompanhe aí uma arte. Acompanhe uma arte aí do campeonato. Nos últimos 5 anos, os campeões do campeonato inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e brasileiro. Olha a vergonha, o Vasco não aparece em mais nada disso. Então, enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno, desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!